Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Permanecei no meu amor e segui meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Um domingo, uma semana de vida, de alegria e de paz para você e para a sua família. É o nosso programa Mensagem de Fé entrando no ar. É Padre Amarildo quem tem a alegria de mais uma vez entrar no seu lar para partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da igreja. É muito bom estar com você novamente. A primeira leitura da liturgia deste final de semana, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 26 a 31, nos traz um momento muito importante na história da salvação. Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, ainda como judeu, como fariseu, Saul, se converteu no caminho de Damasco. Ele contemplou a luz de Cristo, percebeu as trevas em que estava vivendo, foi conduzido até Damasco. Em Damasco foi batizado por um cristão chamado Ananias, que o acolheu não como inimigo, mas como um irmão. E ali mesmo, em Damasco, ele que era um perseguidor, se faz um evangelizador, testemunhando o nome de Jesus, o amor de Jesus, testemunhando Jesus como Salvador para aqueles que viviam ali naquela cidade na Síria. E ali começa também um caminho de perseguição para Paulo. Ele foi retirado da cidade à noite, num cesto, descido dos muros da cidade, para não ser morto. Quem perseguia, agora se torna perseguido. Um perseguidor que se tornou também membro do caminho, que se tornou cristão. Isso é muito bonito. Agora, a palavra ela é sincera de mostrar, e é bonito a gente ver isso no livro dos Atos dos Apóstolos, que não foi fácil para o Saul se tornar Paulo. Não foi fácil para a comunidade cristã de Jerusalém acolher o Saulo agora como irmão. Porque conheceram o fanatismo desse jovem fariseu que perseguia os cristãos, que foi líder daqueles que apedrejaram Estevão até a morte. Então, convertido, ele vai para Jerusalém para ser acolhido pelos apóstolos. Mas os apóstolos tinham medo e não o quiseram acolher. Quando meditava esta palavra nesse final de semana, também durante essa semana, que foi tema das leituras, da primeira leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, eu fiquei pensando na situação
existencial de Paulo, que foi uma pessoa que deve ter passado, ou tinha tudo para passar por uma depressão de morte. Por uma depressão de morte. Porque tinha tudo. A segurança que ele tinha até então na sua vida, ele que era um homem estudado, né, que foi formado, né, para ser um rabi, que participou das escolas helenistas, né, em Tarso, sua cidade, que era um centro de cultura helenista, que participou em Jerusalém das escolas rabínicas, era discípulo de Gamaliel. Então, de repente, ele perdeu tudo. Aquilo que era a segurança, o sentido para a vida dele, caiu por terra. Né? Não foi só uma queda de cavalo que falam, né? no caminho de Damasco, mas caiu por terra tudo. Né? A razão de ser da sua vida caiu por terra quando ele contemplou a luz de Cristo e percebeu as trevas em que ele estava vivendo. Se converteu. Então perdeu a segurança da fé, a segurança da lei, a segurança de tudo aquilo que ele havia aprendido nas escolas rabínicas, perdeu os amigos, perdeu a segurança, né, do seu partido religioso, que era, né, o farisaísmo, né, os fariseus, a segurança dos seus companheiros, né, de escola rabínica, perdeu tudo. E de repente ele se viu sozinho, porque chega em Jerusalém para poder, né, com entusiasmo, mostrar aos apóstolos a sua conversão, a sua nova vida, porém não é acolhido. Não é acolhido por medo. Aí, gente, entra um testemunho fabuloso. Um santo, né, que é pouco refletido na nossa igreja, que é pouco celebrado, né? São Barnabé. Né? Tanto que vemos poucas crianças, né? Poucos homens, poucas pessoas com esse nome de Barnabé. Agora, é de fundamental importância na história. Primeiro, como modelo de caridade que ele era. Quando fala da comunidade cristã, né? Como uma comunidade de partilha, não havia necessitados entre eles. Então diz que o exemplo era Barnabé, que tendo um campo, foi, vendeu, colocou aos pés dos apóstolos, para que cada um recebesse conforme a sua necessidade. Então era um membro ativo, um membro vivo da comunidade cristã. Agora, esse homem foi para Paulo um exemplo, né, de amizade sincera, um exemplo de cristão, porque acreditou na sua conversão. Se Paulo tivesse convertido, como converteu-se, mas não tivesse o testemunho de Barnabé, talvez tivesse voltado para Tarso como voltou, né, sem ter a oportunidade de ser o grande evangelizador que ele foi, escolhido por Jesus para ser o apóstolo dos povos estrangeiros, na linguagem bíblica chamados gentios. Então Barnabé acreditou na sua conversão, o tomou pela mão e com sua autoridade moral ele conduziu Paulo até os apóstolos para que pudesse, né, dar o seu testemunho, para poder falar da sua conversão. Isso é muito bonito. Mas, ainda assim, mesmo apresentado, né, Paulo não foi acolhido, né, no primeiro momento pela comunidade de Jerusalém. Levou tempo, né? Ele voltou depois para Tarso e depois, mais tarde, vamos ver, né, o mesmo Barnabé o buscando, o mesmo Barnabé fazendo-se companheiro de caminhada, companheiro de jornada, companheiro do testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A figura de Barnabé nos faz pensar na importância do amigo, da amizade sincera, santo remédio, abrigo seguro.
como é importante a amizade, como é importante termos pessoas que confiam em nós, termos pessoas que, no momento de crise como Paulo viveu, termos pessoas que emprestam a nós seu ombro, que emprestam a nós sua confiança, que emprestam a nós sua palavra. Barnabé foi exemplo de um amigo sincero, que acreditou na pessoa de Saulo, né, que ajudou a que ele se tornasse o Paulo que nós conhecemos, que se fez companheiro de missão e foi, mais que um amigo, foi um irmão. Ungido pelo Espírito Santo, foi com Paulo companheiro de missão na primeira viagem apostólica, anunciando o Evangelho, formando comunidades cristãs. Então a figura de Barnabé é para nós um exemplo. Na nossa vida pastoral, a gente se depara muito, né, com pessoas convertidas, né? Pessoas que às vezes estavam entregues ao alcoolismo e de repente entram num grupo de AA ou passam, né, por uma fazendinha de recuperação ou entram num grupo de oração e querem abandonar o alcoolismo, mas o desafio é ser acolhido como um novo homem a partir daí. É drogado, né, dependente químico, passa, né, por uma experiência de solidariedade, né, numa fazendinha de recuperação, num grupo de apoio, mas o desafio é ter quem acolha como irmão, né? Ter quem o acolha como irmão. A gente sabe que o discurso do recém-convertido nem sempre é fácil. O recém-convertido quer mudar todo mundo de uma vez, né? E tem um discurso muitas vezes radical. Mas a presença amiga, a presença da comunidade, a presença da família é de fundamental importância. Quando a gente vê no Evangelho desse final de semana, esta parábola maravilhosa que Jesus contou, da videira e dos ramos, quando Jesus nos convida a permanecer nele, né, como os ramos devem permanecer ligados ao tronco para poderem manter-se vivos, né, e frutificar. Quando escutamos Jesus dizendo, né, porque sem mim nada podeis fazer, vamos lembrar, né, que uma videira, um pé de uva, né, com um galho só ele não floresce. É preciso, né, que a videira esteja repleta de galhos, repleta de ramos, para assim florir e para poder frutificar. É na comunidade que nós vamos produzir os frutos. É na comunidade que nós vamos experimentar a presença viva de Jesus ressuscitado no nosso meio. É unidos a Cristo que nós vamos viver, né, a nossa conversão como um momento apenas, não, mas como um processo, né, que compreende toda a nossa vida, de busca de superação do vício, de busca de superação do egoísmo, de superação, né, do individualismo, de busca de vida comum, de busca de fraternidade, de busca de amizade sincera. É na comunidade que nós vamos poder ser para as outras pessoas o que Barnabé foi para São Paulo. E convido a todos, viu, a mergulhar nesse livro dos Atos dos Apóstolos. Aqui nós vamos ver o nascimento, né, desse grande movimento chamado cristianismo, do qual nós fazemos parte. Nós vamos ver a importância da presença de Jesus ressuscitado, a importância da liturgia cristã, né, da fração do pão, a importância do Espírito Santo conduzindo todos os passos da Igreja de Cristo. Que Ele nos ilumine, que Ele nos abençoe, que renove a nossa fé e os laços de fraternidade entre nós. Que pela intercessão de São Barnabé e de São Paulo apóstolo, dos apóstolos testemunhas da ressurreição, que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana para todos.
Se a mensagem correspondeu, compartilhe com outras pessoas. Um abraço carinhoso.